Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e mais uma vez eu estou aqui para orar por você, pela sua família, sua saúde, o seu trabalho e tudo mais que Deus tem te dado e te abençoado. Muitas pessoas me escrevem dizendo que são abençoadas com essas orações, mas eu quero que você saiba que eu também sou muito tocado pelo Espírito Santo nesses momentos e com certeza, se você ainda não foi tocado, se você ainda não foi transformado, continue orando comigo aqui de manhã e à noite e eu não tenho dúvidas de que Deus fará uma obra na sua vida e na sua família. Amém? A palavra do Senhor não volta vazia e aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra de Deus e ela é poderosa para mudar a sua vida. Eu sei que muitos de vocês estão tristes agora, estão desanimados, mas com certeza o Espírito Santo vai tocar o teu coração hoje, amém? E eu quero mandar agora um abraço especial para os irmãos que oram conosco de outros países. Além dos muitos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, nós temos aqui também no nosso meio irmãos portugueses, angolanos, moçambiquenses e de tantos outros lugares. Recebam o meu carinho especial e com certeza todos vocês que estão aqui comigo estão na minha lista de oração, amém? Irmãos, e só um aviso rápido, vocês que ainda não se inscreveram aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, clique aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho da notificação e também você que ainda não é membro aqui do meu canal, clique no botão Seja Membro que está aqui abaixo do vídeo, tá bom? Você estará ajudando instituições de caridade, receberá de brinde os meus livros digitais e também estará contribuindo para que esse ministério cresça cada vez mais. Amém? Irmãos, para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler junto com vocês um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que vai nos ajudar a entender quem nós somos e o que Deus espera de nós. Olha o que está escrito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha isso, irmãos, aqui está falando sobre a nossa verdadeira identidade. Agora, nós que somos de Jesus, nós que o recebemos como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E agora nós fomos libertos do pecado, libertos deste mundo e da condenação eterna. E por isso não precisamos mais viver com medo, aprisionados pela culpa, porque nós já fomos perdoados e agora somos filhos de Deus. Amém? E o que eu senti muito forte no meu coração aqui de falar com vocês hoje é que nós devemos saber qual é a nossa identidade. A nossa identidade em Deus vai definir qual é o nosso propósito, o significado para a nossa vida. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós não aceitamos mais vivermos aprisionados por nada. E aí nós começamos a desfrutar da liberdade que Jesus já conquistou para nós lá na cruz. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que se Jesus nos libertou, não devemos mais viver em um jugo de escravidão. Irmãos, não deixem que ninguém os escravize. Nem o pastor, nem o líder espiritual, ninguém na sua casa. Você é livre para servir ao Senhor. E eu sei que muitas pessoas, por não saberem que elas são amadas, perdoadas por Deus, elas deixam que os outros determinem a sua identidade. Por causa da opinião dos outros, por causa das circunstâncias da vida, elas estão sempre achando que não tem valor, que Deus não as ama, que a qualquer momento o Senhor vai desistir delas. Irmãos, nós somos salvos pela graça. Não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso mérito, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E Jesus ressuscitou e agora o Espírito Santo vem morar dentro de você e de mim. Quando Jesus entrou na nossa vida, nós deixamos de ser órfãos e nos tornamos filhos amados do Pai. Amém? E é tão importante sabermos a nossa identidade, o amor que Deus tem por nós, que o próprio Jesus, quando foi começar o seu ministério, ele precisava ter essa certeza de que ele não estaria sozinho. E a Bíblia diz que quando ele se batizou no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele e uma voz do céu disse o seguinte: Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Irmãos, aquilo foi fundamental e com certeza acompanhou o ministério de Jesus ao longo dos anos. Jesus precisava saber disso, que ele era filho amado de Deus.
E tanto é verdade que logo após o batismo, Jesus foi tentado por Satanás no deserto. E ali Satanás queria testar Jesus para saber se ele realmente sabia quem era o seu Pai, se ele realmente confiava no Pai. E Satanás sempre dizia: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, se jogue desse precipício para ver se Deus vai te proteger. Então o diabo, irmãos, ele sabe que se ele roubar a nossa identidade, nós perdemos a nossa confiança em Deus, nós perdemos a nossa fé. E eu sei que tem muitas pessoas que quando estão no seu trabalho, na faculdade, perante os seus amigos, essas pessoas têm medo de serem excluídas, ridicularizadas e até mesmo perseguidas. E por isso elas nunca assumem a sua identidade em Cristo. E é por causa disso que eu quero contar para vocês hoje a história de uma mulher de Deus que precisou revelar a sua identidade e Deus fez uma obra tremenda a partir disso. Essa mulher se chamava Esther. Para você que não sabe, eu vou contar um resumo da vida dela para você entender a importância de assumir a sua identidade. A Bíblia diz que Esther era uma jovem, ela era judia e ela viveu durante o reinado do rei Assuero. Ela foi criada pelo seu primo que chamava Mardoqueu, já que os seus pais tinham morrido quando ela ainda era menina. E um certo dia, o rei ordenou que fossem procuradas moças muito bonitas para um concurso de beleza, porque ele queria escolher uma nova rainha. E Esther foi uma dessas jovens selecionadas. O rei Assuero já era casado, só que ele queria ter uma outra rainha ao seu lado, porque a sua primeira esposa, a rainha Vasti, ela não quis obedecer às suas ordens de se exibir diante dos convidados durante um banquete. E esse comportamento foi considerado uma afronta à autoridade do rei. E por causa disso, a sua esposa Vasti foi banida do palácio. Então o rei Assuero decidiu escolher uma nova esposa, dando início a esse concurso de beleza que resultou na escolha de Esther como a sua sucessora. E a Bíblia diz que Esther ficou 6 meses se preparando, passando óleo no seu corpo, arrumando as melhores roupas, o seu cabelo. Imagine o nível de preparação para se apresentar ao rei. E quando ela chegou naquele grande dia, o rei ficou impressionado com a beleza de Esther e escolheu ela como a nova rainha sem saber que ela era judia. E o que é interessante é que no livro de Esther você não vai encontrar a palavra Deus, mas o Senhor estava trabalhando nos bastidores, preparando Esther para um papel muito importante no seu plano de salvação. Isso porque lá na frente Esther seria muito usada por Deus para dar um grande livramento para o povo judeu, porque todos eles seriam mortos. Eu vou te explicar. A Bíblia conta que naquela época, um dos oficiais importantes do rei, chamado Amã, ele tinha muito ódio dos judeus e ele queria se vingar deles. Então ele fez com que o rei assinasse um decreto que ordenava que todos os judeus fossem mortos e os seus bens confiscados em um único dia. E naquela época, depois que o rei assinava um decreto, não tinha como voltar mais atrás. Só que aí naquele mesmo momento, o primo de Esther, Mardoqueu, ele foi lá correndo e pediu a ajuda dela. Ele queria que Esther falasse com o rei para que ele tivesse misericórdia do seu povo. Só que Esther ficou com muito medo porque ninguém poderia se apresentar na presença do rei sem ser convidado, caso contrário seria morto. E eu quero ler para você o que o primo de Esther disse. Está no livro de Esther, capítulo 4. Olha o que ele disse. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha isso, irmãos, e foi nesse momento que Esther percebeu a importância de revelar a sua verdadeira identidade. O rei havia ordenado que matassem todos os judeus. Imagine agora Esther, a sua nova rainha, dizendo que ela era uma judia. Ela poderia morrer na mesma hora. Esther então poderia ter se escondido e evitado aquele confronto, mas em vez disso, ela decidiu enfrentar os seus medos e disse toda a verdade. Irmãos, é aí que nós vemos o milagre do Senhor. Esther poderia ser morta ali mesmo, e quando ela decidiu revelar ao rei a sua identidade como judia, ela aproveitou e expôs aquele plano maligno de Amã, que era o oficial do rei. E sabe o que aconteceu? O rei cancelou aquele decreto, poupou todos os judeus da morte e ainda mandou matar Amã. Olha isso, irmãos, olha que milagre maravilhoso. E até hoje os judeus celebram o livramento que Deus deu ao seu povo através da vida de Esther.
Então olha que história interessante, eu acredito que eu tenha explicado para você de uma forma fácil, que você conseguiu entender. E assim como Esther, nós também podemos passar por situações assim, em que as pessoas vão querer saber a razão da nossa fé, o porquê nós estamos seguindo os caminhos do Senhor, porquê estamos indo na igreja, e não podemos ocultar a nossa identidade. O próprio Jesus disse que se nós não confessarmos a Ele diante dos homens, Ele não nos confessará diante do Pai. Mas se nós confessarmos a Jesus diante das pessoas, Ele nos confessará diante do Pai. Amém? Então não tenha medo de mostrar quem você é, não tenha vergonha do Deus que você serve. Pelo contrário, mostre a todas as pessoas que hoje você pertence a Jesus. E o meu desejo hoje é que, assim como Esther, você esteja disposto a enfrentar os seus medos e assumir a sua identidade. E com certeza, Deus estará com você em todos os momentos. Amém? Agora eu quero orar pela sua vida. Você que chegou até aqui, saiba que o Senhor te ama muito e você precisa ter essa certeza do perdão, do amor e da salvação. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder viver os planos que o Senhor traçou para nós. Oh meu Deus, muito obrigado pelas bênçãos. Obrigado também pelas lutas, pelas dificuldades, porque é por meio delas que nós crescemos, é por meio delas que nós amadurecemos na fé. E Pai, eu quero Te pedir perdão pelos nossos pecados, tanto aquele que nós cometemos, quanto aqueles que a gente nem percebeu, nem se tocou. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Renova sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, muitas vezes nós duvidamos do Teu poder, do Teu amor. Senhor, muitas vezes esquecemos qual é a nossa identidade. Nós somos salvos por Jesus e o maligno não pode nos tocar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que sempre quando ela peca, ela se sente a pior pessoa do mundo, ela acha que não tem perdão. Senhor, revela a ela que o sacrifício de Jesus foi para que a gente seja perdoado de uma vez por todas e que agora nós sempre podemos receber o perdão. Oh, meu Deus, abra os nossos olhos, Senhor, porque muitas vezes a carne quer nos cegar, muitas vezes o pecado, as tentações tentam nos roubar da Tua presença. Mas, Senhor, assim como o Senhor fez com Esther, nos dê coragem, determinação para lutarmos por aquilo que vale a pena. Senhor, muitas vezes nós deixamos o pecado entrar na nossa vida e nós sequer lutamos contra ele. Mas, Senhor, a partir de agora, nós vamos assumir a nossa identidade e não vamos mais cair nas mentiras do diabo. O diabo é mentiroso, ele quer nos enfraquecer e nos tirar da Tua presença. Mas agora, em nome de Jesus, Pai, nós usamos a autoridade do Teu Filho Jesus e mandamos embora todo o mal. Toda tentação do diabo caia por terra. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e nós temos o perdão, a salvação. Por isso, meu Pai, eu Te peço que o Senhor capacite a cada um de nós a vencermos as batalhas da vida. Pai, nós entendemos nessa mensagem de hoje que nós somos filhos amados do Senhor. Nós entendemos que o Senhor nos escolheu mesmo com os nossos pecados e imperfeições. E agora, Senhor, por causa deste amor, nós decidimos Te escolher todos os dias da nossa vida, porque nós não somos nada sem a Tua presença. Pai, abençoa então a vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo todo dia. Derrama da Tua bênção, da Tua força, da Tua proteção, Senhor. Que o Senhor os proteja de todo perigo e os livre de todo mal. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo.
E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual.
Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante.
Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente.
E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora.
Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.